E fala, devs, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, veremos a nossa segunda aula do nosso projeto de Pygame, montar o jogo Pong. O que nós vimos na aula passada foi como montar a nossa tela inicial do jogo. É uma tela totalmente preta, mas já é o começo para entender como que funciona chamar o Pygame, inicializar e colocar um evento que seria de fechar a janela. E o que nós veremos nessa aula é como criar a bola do jogo Pong, a movimentação dessa bola e também a detecção da colisão dessa bola com as bordas da nossa tela. É um código bem simples, mas ele é totalmente necessário para fazer o jogo funcionar. Então, sem mais delongas, bora para a aula! E pessoal, estamos aqui no PyCharm, onde está o nosso projeto aqui do Pong, né? Então, é aqui a nossa pasta. Vamos abrir essa pasta e copiar agora a aula 1 como aula 2, para a gente não precisar ficar reescrevendo o código toda a aula que a gente for montar. Então, Ctrl+C, Ctrl+V na aula 2. E aqui no arquivo da aula 01, renomeamos como aula 02. E lembrando, pessoal, o código desta aula está na descrição do vídeo aqui, então para vocês poderem acompanhar e usarem como gabarito também. E a playlist das aulas aqui para a montagem do jogo Pong na descrição do vídeo e no card aqui em cima, só acessar e ver as aulas. Então vamos lá, pessoal, vamos aqui abrir o nosso arquivo da aula 02 aqui, então da aula passada como nós estávamos, está tudo certinho aqui. E o que nós temos que fazer agora aqui é colocar mais uma cor aqui no nosso jogo. Então a tela é um fundo preto e a bolinha será uma cor branca. Então a gente tem que passar qual que é essa variável, né? Então quais são as cores para fazer o branco. Então aqui nas cores do jogo, vamos escrever aqui com letra maiúscula, porque é uma constante a cor e não uma variável. Então vamos fazer uma tupla aqui, 255, 255, 255. Então eu quero que seja o máximo de vermelho, o máximo de verde e o máximo de azul. E adicionado mais uma cor ao nosso jogo, a gente pode montar a configuração da bola. Então vamos colocar qual que é o tamanho dela, então o raio dessa bola, e qual que é a velocidade da bola no eixo X e no eixo Y também. Então aqui é a configurações da bola. Então vamos aqui escrever o raio da bola, sempre em letra maiúscula porque é uma constante pra gente aqui. Então é um raio 10, então será um raio de 10 pixels, então terá um diâmetro de 20. Então esse aqui é o raio visual da bola, então vai mostrar ela na tela. Vamos colocar também aqui a velocidade no eixo X e no eixo Y da bola. Então velocidade bola no eixo X igual a 0.1. Então a cada frame que passar do nosso jogo ela vai andar 0.1 pixels. Então isso aqui é a velocidade horizontal da bola. E aqui a velocidade bola no eixo Y, também 0.1. Então você pode modificar, deixar ela mais rápida para ir do lado para o outro e mais lenta de cima para baixo ou vice-versa. Então essa aqui é a velocidade vertical da bola. Então feito isso, a gente já tem algumas configurações da bola, que é basicamente ela é a parte de movimento dela. Então vamos colocar aqui agora também a posição inicial da bola. Então a bola tem que iniciar em algum ponto para que o jogo comece. Então a gente vai colocar para ficar no meio da tela, para ficar igual para os dois jogadores. Então nenhum ter vantagem sobre o outro daí. Então aqui a posição inicial da bola será no centro da tela. Aqui você pode escolher a posição que você queira colocar também a bola. Independe, mas no centro é meio que por padrão já. Então aqui o bola X é a posição no eixo X da bola da tela. Então onde ficará no eixo X essa bola? Então é a minha largura da tela dividido 2 vezes por 2. Então esse dividir 2 aqui, estou dizendo que eu quero pegar o número inteiro da bola, o número inteiro dos pixels. Então se a largura é, por exemplo, 600, dividir por 2 vai dar 300. Mas se ela fosse, por exemplo, 601, então daria 300,5. Então com esse dividido com essas duas barras, eu quero pegar só o número inteiro. Eu não quero pegar as casas decimais. E aqui a bola Y é a altura da tela dividido por 2. Então vai ficar no meio no eixo X e no meio no eixo Y. Então agora uma coisa muito importante para fazer o jogo funcionar, para que o jogo ele exista, né, para que ele seja funcional, é você criar o objeto Rect. Então é um retângulo em volta daquele objeto que você criou. Então pode ser um objeto criado diretamente só com Pygame, sem usar sprites de fora, então imagens,
ou usar uma imagem também. Nesse caso a gente está fazendo tudo diretamente com o Pygame, não estamos usando nenhuma imagem de fora. Então a gente tem que criar um retângulo em volta desse objeto, para que esse retângulo será o contato desse objeto com o mundo do jogo. Então quando esse retângulo encostar na parede, ou seja, nas bordas da tela, a gente tem que fazer com que reconheça esse retângulo e aconteça alguma interação. Então no caso a bolinha vai para o outro lado. Quando tiver as raquetes, tem que interagir esses retângulos da bolinha com a raquete para saber que houve o contato, para fazer a lógica. Então quando bate na raquete, vai para o outro lado a bolinha também. Então criar o objeto rect, que é um retângulo em volta daquele objeto, é muito importante para que haja interação desse objeto com o mundo do jogo. Então vamos criar aqui também, vamos criar o objeto rect para a bola nas posições e dimensões. Então eu tenho que colocar esse objeto rect no meu sprite da bola. Então no que eu vou criar aqui a minha bola com um raio de 10. Então vai estar em volta dessa minha bola, vai estar o meu objeto rect. E esse objeto rect ele recebe 4 valores. A posição da esquerda, então onde que ele vai começar? Na esquerda. Então esquerda. Onde ele vai começar? No topo. Então é o ponto da esquerda em cima. A gente tem que passar qual que é a largura desse objeto também. Largura. E também a altura desse objeto, altura. E para chamar esse objeto rect é muito simples. Nós vamos salvar esse objeto dentro de uma variável, para que daí essa variável consiga interagir com o nosso mundo, o do jogo no caso, né? Então aqui, bola rect. Aqui é a função pygame.rect. E aqui nós vamos passar os pontos onde vão começar o objeto rect. Então quais são as dimensões, onde que esse objeto rect ele tem que estar. Então ele vai passar aqui o nosso ponto da esquerda aqui, bola x menos raio bola. Aqui no nosso topo, né, que seria o nosso eixo y. Então bola y menos raio bola. E aqui nós vamos passar agora aqui qual que é a largura e qual que é o topo, né? A largura e a altura da nossa bola. Então para nossa largura é o raio bola vezes 2, então porque o raio bola é 10, mas como é o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então no eixo x aqui, então para a largura dela. E aqui o raio bola vezes 2 para a altura. Então como é um objeto redondo, ele tem as mesmas dimensões, né? Eu vou desenhar aqui no Paint para ficar mais fácil para vocês entenderem o porquê é negativo tanto para o bola x quanto para o bola y. Então vamos imaginar que nós temos aqui a nossa bola. Então aqui a nossa bola, deixa eu fazer melhor aqui. Desculpe os dotes artísticos complexos, eu sei que é meio complicado de entender aqui a alma do artista, né? Mas vou tentar fazer o mais perfeito possível. Então assim, nós temos a nossa bola aqui. E o que acontece no Pygame? Quando nós aprendemos na escola, mexer com a parte matemática, o plano cartesiano, o eixo y aumenta da esquerda para a direita, e o eixo x da esquerda para a direita e o eixo y de baixo para cima. No Pygame é o contrário. O eixo x continua aumentando da esquerda para a direita, só que o eixo y ele aumenta de cima para baixo. Então o ponto 00 na tela do Pygame começa em cima e não embaixo. Então conforme eu aumento o valor de y, na verdade está descendo os pixels. Então aqui é o pixel 0 e aqui é o pixel, por exemplo, 400, se for uma tela com 400 de altura. Então para desenhar o nosso rect, o que acontece? Nós passamos um ponto para que ele se faça à esquerda do objeto, só que quando a gente passa o ponto bola x, o bola x na verdade está aqui, ó. Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui. Esse daqui é o ponto bola x. Vou até escrever aqui. Bola x. Então esse é o ponto bola x. Só que é o bola x menos o raio da nossa bola. Então o que acontece? Ele vai fazer mais ou menos isso daqui. Em vermelho também. Ele vai pegar a bola x e vai completar aqui como se fosse a parte de cima do objeto rect que vai para a esquerda. Então por isso que é para a esquerda. Ele começa na direita, você diminui e cai aqui nesse ponto. Já o bola y ele vai começar embaixo, porque é o ponto final do nosso eixo y foi na parte de baixo, já que ele aumenta. Então esse daqui é o
bola Y. Errou! Você errou. Não consegue, né? Acertou! Então, com bola Y, nós passamos menos, porque o ponto 00 está em cima e não embaixo. Então, quando a gente passa para menos aqui, ele na verdade está fazendo isso daqui. Ele está fechando o outro lado. E a gente vai passar a largura e a altura como raio vezes 2, que é pegando isso daqui e isso daqui. Então você acaba montando o objeto rect em volta do nosso desenho. E é por isso que é negativo o valor tanto para bola X quanto para bola Y. E agora, para saber se deu certo a nossa bola, a gente tem que desenhar a nossa bola dentro da nossa tela do jogo, né? Então vamos aqui no Game Loop. Vamos aqui, depois de preencher a tela, porque o que acontece? Como ele faz por camadas, o Pygame, então se eu colocar a bola antes da minha tela, vai aparecer a bola e logo em seguida a tela já tampa a bola. Então a tela tem que ser sempre a primeira coisa a ser chamada no Game Loop. Então aqui nós vamos desenhar a bola na tela. Então para desenhar a bola na tela nós vamos desenhar um círculo e não um quadrado, né? Então é uma bola. Então para isso nós chamamos a função pygame.draw.circle e aqui dentro nós vamos passar alguns parâmetros, algumas coisas para que a gente consiga desenhar a bola. O primeiro é o parâmetro surface, que é onde nós vamos desenhar esse objeto, onde vai desenhar essa bola. Nós vamos desenhar na nossa tela. Então tá tudo certo aqui. Agora, qual que é a cor dessa bola? Qual que é a cor que a gente vai dar para essa bola? Então, é no parâmetro color. E nós vamos passar aqui o branco, que é a nossa cor que nós colocamos aqui no começo, para que a bola seja branca. Vamos ter que passar agora qual que é o centro do nosso círculo. Então, qual que onde que é o ponto central para ele desenhar o círculo. Então vai pegar como se fosse o compasso, pega o ponto central, mede o raio e faz um círculo ao redor desse ponto central. Então para isso nós temos que passar aqui center. E aqui nós vamos passar agora a posição da bola. Então é a bola X e a bola Y. E agora a gente tem que passar qual que é o tamanho dessa bola. Qual que é o raio que essa bola terá. Então para o parâmetro radius, nós passamos aqui raio bola. Se tudo deu certo, podemos aqui executar esse código e vai aparecer uma bola branca no centro da tela. Então está aqui a nossa bolinha, tudo certinho. Se a gente quiser aumentar o raio aqui, por exemplo, em vez de ser 10 aqui o raio da bola, ele ser 30, a gente pode montar aqui, vai ter uma bola com 30 pixels de raio, ou seja, 60 pixels de diâmetro. Então só voltar aqui para 10 pixels e tá tudo certo. Agora com a bola já desenhada, tudo certinho, a gente tem que movimentar essa bola. A cada frame que passar do nosso jogo, essa bola tem que se movimentar um número X de pixels para que o jogo aconteça, né? Então essa lógica será feita dentro do nosso game loop, porque a cada loop que passar, a cada frame que passar, a gente vai atualizar a posição dessa bola. Então aqui nós vamos, fora do loop for do evento aqui, nós vamos adicionar movimento à bola. Movimento da bola. Então o movimento da bola nada mais é do que a posição mais a velocidade que ela tem. Então se ela está na posição de 10 pixels e a cada frame ela para andar um pixel, então na próxima iteração do game loop ele vai estar na posição 11, na próxima posição 12, na próxima 13 e assim sucessivamente. Então a gente tem que modificar a posição da nossa bola em relação ao eixo X e ao eixo Y. Então para isso nós vamos chamar aqui a variável bola X e vamos somar o valor a ela da nossa velocidade, porque a velocidade nada mais é quantos pixels que ela vai andar a bola a cada iteração do game loop. Então mais velocidade bola X e aqui o bola Y também, porque ela tem uma velocidade horizontal e vertical, mais velocidade bola Y. Feito isso aqui, já está pronta, por assim dizer, a lógica da movimentação da bola. É uma coisa bem simples. Só que se a gente for executar o nosso código aqui, veja que a bola ela anda tudo certinho, só que a gente tem que informar qual que é o centro da bola, do nosso objeto rect. Porque como o que está andando na verdade é o sprite da bola, é o desenho da bola, não o objeto rect que vai verificar a colisão da bola. Então ele também tem que dizer onde que agora
onde que está esse objeto Rect junto com a bola. Então eles têm que andar juntos, eles não podem andar separados. Então aqui nós vamos atualizar a posição do Rect da bola para corresponder ao movimento. Então para isso é muito simples, é só a gente chamar a nosso objeto bola Rect.center e aqui a gente passa qual que é a posição central da bola. Então é a nossa bola X e a bola Y. Então é a nova posição. A cada frame ele vai mudar de posição o sprite e também muda o nosso objeto Rect para poder verificar as colisões. Então se a gente clicar aqui para executar o nosso jogo, não mudou nada, porque agora só que o que mudou é que o objeto Rect está andando junto com a bola, junto com o sprite da bola, junto com o desenho da bola. Então quando for detectar a colisão, vai ficar muito mais simples, porque o que detecta a colisão não é o desenho, mas sim o objeto Rect, o retângulo em volta daquele objeto de desenho. Agora nós vamos montar a lógica para verificar se a bola bater em alguma das bordas da nossa tela do jogo. Nós não usaremos o objeto Rect agora. Esse objeto Rect ele tem que ser montado para a gente poder verificar quando bater nas raquetes do nosso jogo, para verificar se um retângulo da bola bateu com o retângulo da raquete. Para a tela você não precisa usar o objeto Rect, não precisa. Caso você queira, você pode botar objetos Rect em volta da tela para fazer essa verificação, mas é uma lógica a mais, são coisas que não precisa fazer. Dá para fazer somente com uma instrução if e verificar valores. Então aqui, depois da atualização do objeto Rect da bola, a gente pode colocar agora a lógica para verificar se ela bateu em cima ou embaixo a nossa bola. Então, se a bola tocar na borda superior ou inferior, então se ela bater em cima ou bater embaixo, a gente tem que mudar a direção da nossa bola. Então se ela bater embaixo, ela tem que começar a subir. Se ela bater em cima, ela tem que começar a descer. Então, se a bola Y menos o raio da bola for menor igual a 0, ou seja, se a bola ela subiu, lembrando que o Pygame ele começa no ponto 00 em cima, não embaixo, então quer dizer que se ela subiu, ela está chegando no topo da tela do jogo. Ou se a bola Y menos o raio da bola, menos não, aqui agora é mais o raio da bola for maior ou igual do que a altura da tela, ou seja, se bater na parte de baixo da tela, se for maior ali, nós vamos mudar a velocidade no eixo Y. Então a velocidade no eixo Y ela é a mesma, vezes igual menos 1. Então se ela está descendo com, por exemplo, 1 pixel por frame, quando ela bater embaixo ela vai subir agora com menos 1, porque vai ficar 1 vezes menos 1, ela acaba subindo. Então só para a gente ver como ficou aqui, vamos executar aqui o código e veja que a bola ela vai descer, bateu e sobe. Ela está passando da tela aqui do lado direito, porque a gente não fez a lógica para o lado direito. Só por curiosidade, eu vou colocar aqui, só para vocês verem como que ela fica, para a gente ver a parte de cima também. Mas não é obrigatório, porque a bola ela não vai bater nas paredes laterais no jogo, porque quando ela chegar na parede lateral quer dizer que marcou ponto, então ela não pode voltar. Quando bater quer dizer que foi ponto. Então se no eixo X mais o raio da bola for menor ou igual a 0, ou seja, ela tinha do lado esquerdo, ou aqui no eixo X for maior ou igual à largura da tela, então a velocidade da bola no eixo X nós vamos modificar aqui para menos 1. Então só executar aqui para entender como vai ficar. Então a bola ela vai bater embaixo, vai bater do lado e vai subir. E vai ficar assim ciclicamente. Vai bater em cima e vai descer, vai bater na outra parede e vai mudar de direção. Então tudo certinho aqui, está funcionando a lógica da colisão. A gente pode apagar aqui da bola no eixo X, que a gente não vai utilizar, é só para vocês verem ela fazer o circuito ali, tudo certinho. E com isso daqui a gente já consegue trabalhar com a parte de colisão e começar a dar forma mais para o jogo, começa a dar um pouco mais de movimento e começa a ter uma característica mais de jogo.
E pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido como montar um objeto Rect no Pygame, como desenhar somente com as funções do próprio Pygame, sem usar sprites, ou seja, imagens de fora. E também como colocar um movimento em algum objeto dentro do jogo e também fazer a detecção de colisão entre as bordas. E na próxima aula nós veremos como criar as raquetes, ver a detecção da colisão das raquetes com a bola e também com o topo e a parte de baixo da tela para não acabar saindo a raquete do nosso jogo. E também como controlar a raquete, como colocar as teclas quando você pressionar, o Pygame reconhecer e fazer o movimento daquilo que você quer. E no mais é isso, nos vemos na próxima aula. Até lá, fiquem com Deus e fui!